Olha, acho que faltam 2 dias para o casamento da Fabíola Gadelha. Falando no Marcelo, rabo de arraia, que ela vai avisando, né, com os cartõezinhos, os cards que vão aparecendo. Amanhã o casamento de Fabíola Gadelha, carinhosamente chamada de rabo de arraia pelo Marcelo Rezende, né? E como eu acho que ela gostaria que o Marcelo... Nossa, ia ser padrinho. Ia ser padrinho com toda certeza aí, Fabíola Gadelha, amanhã o grande dia, realmente. Imagino que ela já não está hoje. O Bruno, né? Também, né? Ele já também. Já. Vamos pro spa, vai pro massagem. Um dia de princesa. Vamos fazer 2, 3, né? E tudo bem, porque a data realmente merece. Fotos de Eliana com Silvio Santos. Cadê? Tem aqui. Tem aí? Cadê? Deixa eu ver. Ó, gente, não deu outra. Foi exatamente aquilo que eu falei na primeira página. Ela levou o fã até o Silvio Santos. Foi, tá aqui, não que ele fosse até aqui? O estúdio do programa dela. Mas é uma vitória, com toda certeza. A Eliana está bem aqui no canto, ó. Cadê a Eliana? Ali. Com um casal de idosos. Sim. Eles têm o sonho de conhecer o Silvio Santos. Esse casal esse que casal. tem o sonho. A Eliana falou, vamos fazer o seguinte, vamos até o estúdio 3. Falando nessa história de filho e DNA, o Segundo Sol tem uma história que vai rolar com a Rosa sobre isso. Vocês sabem, né? A personagem da Letícia Colin que tá arrebentando. Porque ela fica grávida, mas ela não sabe quem é o pai. Meu Deus. Se ela é prostituta, mas mesmo assim, ela pelo menos tem 2 referências, o Valentim ou o Ícaro. Porque podia não saber mesmo, não tem nem ideia de quem pudesse ser. Mas pelo menos na novela ela tem. Ou é um ou é o outro. E aí, claro, né, vamos chamar o Ratinho e vamos fazer o exame de DNA na novela, certo? Eu acho que o Valentim gosta mais dela do que o Ícaro. É mesmo? O Ícaro ela é aquela coisa mais explosiva. Do que do Valentim, você acha? Agora ela, É. Eu acho que ela fica dividida. Dividida, né? Entre o bom moço e o outro que é mais ousado, mais apimentado, baiano, mais saboroso, arretado. assim, né? É verdade, mais arretado. Essas coisas acontecem na vida, gente, com toda certeza. E ainda falando papos de bebê, mas agora não é de novela, é vida real, a Sabrina Sato engordou 11 quilos na gravidez. E ela está dizendo que foi além do que ela poderia ter engordado, deveria, na verdade, ter ganho de peso. E por isso ela vai começar uma dieta. E ela botou uma mesa, assim, que tem tudo que é de delícia na frente dela, falando, olha lá, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso, mas ela vai beliscando tudo. Bom. É demais de bom, né? Olha aqui, já a gente volta lá, vamos, né, da pensão. Até que, enfim, né? Agora não podia fazer uma coletiva, não era uma coisa melhor, mais estruturada e que poderia, né, dar até uma repercussão maior para o lado dele dessa história. Demorou muito para se manifestar, mas antes tarde do que nunca. Vamos ver o que ele tem para dizer, mas deixou a coisa crescer bastante, arranhar de fato a imagem dele. Vamos ver se ele consegue, né, fazer isso retroceder, voltar atrás. Mais uma vez a gente tem razão no que a gente falou. Porque fala Wesley, fala Wesley, fala Wesley. Tá falando. Né? Há quanto tempo? Desde que começou o Zum, a gente fala, poxa, explica teu lado. O tempo todo. Já você vai ver esse vídeo, vamos girar, nós voltamos em um minutinho. Você está assistindo A Tarde é Sua e às 6 da tarde fique com Bola na Rede. Ofegante, bastante alterado, contando o lado dele dessa história, né? O Thiago já viu em todas as partes, nós vamos te mostrar na sequência. E aí? A parte 2, eu acho que é do vídeo, porque no Instagram só cabe em 2 minutos, só cabe 1 minuto. Esse depoimento dele, ele ultrapassa, são 2 partes. São 2 partes. 2 partes. Então, vocês vão ver, já se chegou a ver também, né? Ele impressiona. Até porque é bom o Wesley Safadão esclarecer tudo o que está acontecendo, desde que começou essa, podemos dizer, essa novela, porque já estão dizendo, inclusive a gente estava até tentando falar com a assessoria dele,
de que a participação dele no Só Toca Top teria sido cancelada por conta de toda essa repercussão negativa. Absurdo, que absurdo. A gente quer, inclusive, falar com a assessoria de imprensa da Rede Globo de televisão e também com a assessoria do Safadão para ver essa história. Mas assim, estamos falando aqui o sucesso boato. daí faz parte da parada de sucesso. Exato, tem que não tá pode lá, não pode estar fora. Não pode misturar a vida pessoal. Mas é um boato, nesse mais um nível. boato que está Claro, manchando veio a o carreira rastro dele, de né? tudo porque ele deixou a coisa virar aí, essa bola de neve. Vamos ver o vídeo agora. Felipe, você chegou a ver o vídeo? Cadê o Felipe? Acabei de ver agora Acabou no de intervalo. ver? Ele está profundamente Pois é, e emocionado, assim, tá? eu acho que veio numa hora imprópria, na verdade. Ele deveria ter sido antes, né? Sim, isso, com mas nunca é certeza. tarde. E talvez essa história do Só Toca é Top, toca top, Só né? Toca Top. Só Toca Top. Talvez tenha sido verdade, Sônia Abrão, porque aí que ele veio realmente, aí que ele percebeu que o negócio estava esbarrando nas emissoras de televisão. Estava começando a prejudicar mesmo a carreira, mas eu acho lamentável esse Uma tipo onda de muito coisa. negativa. Se confirmar, eu não acho que tenha que chegar a esse tipo com Wesley Safadão, não. Ele é o sucesso que Outros a artistas música tá na parada, tem que estar lá. Que Já foram isso, limados agora? eu de acho que programações por conta de escândalo. Sim, Aí ele é percebeu verdade. que o negócio chegou na Rede Globo de televisão, aí ele falou, opa, aí ele espera um resolveu pouquinho. tomar essa atitude, que não é a ideal, mas é a primeira atitude dele, a primeira vez que ele fala. Mas eu vou dizer uma coisa, Wesley, se puder organizar uma coletiva, e equipe para isso tem, vai ser muito melhor, porque os jornalistas têm muitas perguntas que eu acho que você deveria dar as respostas e botar um ponto final nessa história. Aumenta essa pensão, paga essa pensão, dá a coletiva e vida que segue, porque não é muito triste pra gente que cobre o seu sucesso desde o começo, ter que estar falando tudo que a gente falou aqui, mas principalmente começar a ver que isso pode cortar uma carreira de sucesso. Vamos ver o vídeo agora, vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Vocês sabem que eu sou um cara que trabalho muito, né? Gosto de espalhar alegria, afinal esse é o dom que Deus me deu. Mas hoje aqui eu venho abrir meu coração sobre uma angústia muito grande. Quando somos pessoas públicas, a nossa vida acaba virando uma vitrine, faz parte do meu trabalho e eu entendo muito bem. Mas algo que me dói muito é ver que eu estou sendo julgado sobre esse assunto da minha vida particular, mesmo sem eu ter me pronunciado. E toda história que se conta, existem 3 lados, 2 versões e a verdade. E o tempo é o Senhor da razão. Gente, é difícil demais estar aqui falando com vocês sobre isso. Eu me mantive em silêncio durante todo esse tempo. Porque por mais que eu seja uma pessoa pública, eu não queria que meus filhos sofressem as consequências dessa fama. Por isso que quando surge qualquer assunto que diz respeito a eles, eu acho que a melhor forma de se resolver, né, é que eles sejam o menos afetado possível. Em respeito aos meus familiares, que durante todo esse tempo que não entendem o porquê de eu não ter me pronunciado, e aos meus fãs, eu digo para vocês que eu preferia passar por tudo isso sem me manifestar. É muito difícil ver tudo isso que vem sendo publicado, tudo isso que vem sendo falado, mas eu entendo que o Yudi, ele não vai ter essa idade para sempre, ele vai crescer. E uma coisa, e o que eu não quero jamais é que ele veja o pai falando da mãe. Hoje, graças a Deus, eu trabalho muito para dar o melhor para eles. Tudo que eu tenho é deles, tudo. E eu trabalho para isso. Os meus filhos sempre vão ter o melhor que eu puder dar. Por isso que me dói muito ver essa injustiça perante o meu papel de pai, que todos os dias eu tento exercer com o maior amor do mundo. Muita gente conhece a minha história, sabe que eu não nasci em berço de ouro. Lutei muito para chegar até aqui, junto com a minha família. E eu quero ser essa referência para os meus filhos. Tá aí, falei para vocês que ele estava profundamente emocionado. Já já a gente vai comentar. Mal assessorado, Wesley Safadão. Em 2015, quando graças a Deus a minha vida começou a mudar, além do acordo sobre a pensão, eu passei a oferecer um valor a mais, além de tantos outros pedidos.
Então, quero deixar bem claro que não foi só 10 salários mínimos. Então, gente, a única coisa que eu quero é que tudo isso seja regularizado. Eu nunca vou deixar faltar nada para os meus filhos, nunca. Era um pedido do meu escritório que eu viesse morar em São Paulo quando, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, são de alguns momentos, né, que eu vivo com os meus filhos. Só quem é pai sabe o prazer de levar o filho para a escola. Esses são os momentos que eu não abro mão e jamais vou deixar que isso deixe de acontecer, independente de qualquer coisa. Porque isso para mim não tem preço. Eu sei que muitos de vocês gostariam de compreender mais a fundo toda essa situação, mas eu não acho saudável para o futuro dos meus filhos tornar isso ainda mais exposto. Já a gente comenta, viu? Tem mais algum trecho também que ele deixou gravado ou não? É só isso? Estamos vendo ainda, né? Muita coisa picado pelo tempo, que é do Instagram mesmo. Olha, vocês sabem que o brasileiro deveria ter chegado, pode até estar prejudicando Wesley Safadão em relação a essa história de que ele teria sido podado, cortado do Só Toca Top, né? E assim, a gente vê o desgaste emocional, a tensão, a respiração ofegante, as lágrimas. Para que tudo isso, né? Ele já baixou no hospital por conta de estresse, a gente sabe muito bem, em consequência não só da situação, mas de como a coisa foi mal conduzida. Não era nem para ter sido feito assim, né? Ele estaria menos desgastado, mais protegido, com muito mais apoio, se a equipe dele tivesse organizado uma coletiva. Foi hoje que estourou, hoje que deu na tampa, que hoje que ele queria falar, hoje que ele queria desabafar. Chama o povo e fala, convoca a imprensa, eu vou falar a tal hora, vai ser em tal lugar, e aí acabou. As coisas iam ser feitas de uma maneira mais organizada, muito mais esclarecedora, não é? Porque ele nem tem condições de saber para que lado ele leva essa conversa toda, o que o público ainda gostaria de saber em relação a essa história, e não ficaria dessa maneira como ficou dramática, né? Dramática realmente, né? Não, e você vê que ele tá consternado, ele está emocionado. Sim. E algumas pessoas falam, Thiago, mas ele está lendo. Sim, isso é um pronunciamento que ele está lendo. Sim, é sim. nítido que isso é uma nota escrita, mas que ele está interpretando e passando para a imprensa. Você acha? Eu não tive essa sensação de ser nota escrita. Você teve, Vlad? Parece ser uma nota. Mas não adianta, era melhor a coletiva mesmo, né? Mas já a gente continua aí comentando. Vamos ver se tem mais um trecho, a gente passa também para vocês, porque agora... Só Toca Top. A Beth Ferreira, que é assessora do Safadão, falou assim, olha, Thiago, ele não foi ao Só Toca Top porque ele foi padrinho de um casamento e cantou numa festa ontem em São Paulo. Ai, graças a Deus. Por isso não conseguiu participar. Não teve nada de cortar ele. Sobre a coletiva que você sugeriu, Sônia Abrão, ele só vai se manifestar com a imprensa depois que o processo terminar, porque aí vai estar livre do segredo de justiça. E agora, não estava? Aí eu perguntei assim... Tudo que ele poderia falar na coletiva, de um jeito mais organizado e mais claro e mais objetivo, ele falou no Instagram. Então, cadê o segredo de justiça? E sobre o convite do Só Toca Top, foi te convidar? Não foi? Não, já estão remarcando uma nova data. Ótimo. Então, isso eu acho muito importante. Obrigada. Que não tem a ver. Né? Obrigada pela informação. Mas aí através mais um da boato. assessoria. Mais um boato, tá vendo? Por isso que é importante esclarecer na hora, você viu? Acabou. Se tudo isso tivesse sido conduzido de uma outra maneira, a gente não estaria vendo esse momento tão dramático, né, do Safadão aí na telinha do Instagram. Vamos ver o último trecho agora desse desabafo postado hoje à tarde mesmo. Minutos Agora há atrás. pouco, né? Minutos atrás, tem o quê? 15 minutos, 20 minutos essa história. Vamos lá. Os meus filhos não precisam passar por isso, minha família não precisa passar por isso. E hoje, com todo esse acesso à internet, é impossível, né, preservar, blindar eles de toda essa situação. Então não venham aqui com coisas que me defendam por um lado, mas que por outro exponham mais ainda tudo isso que tem acontecido. Nem tudo que vocês estão lendo aí, vocês podem levar em conta. Eu preciso dizer, se eu quero dizer, gente, que o meu relacionamento não acabou da noite pro dia. Eu não estava feliz comigo mesmo. Eu não sou um cara perfeito, eu sou um ser humano. Mas desde quando eu comecei a colocar Deus na minha vida, muita coisa mudou. E hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento blindado, uma família abençoada.
Sou um cara feliz e agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho vivido hoje. Hoje eu tenho minha consciência tranquila, o tanto que eu me esforço para ser um pai incrível, ser um homem de família e que ama incondicionalmente todas as pessoas que fazem parte desse laço. Aí, tá, gente? Faz parte do meu trabalho e eu entendo muito bem. Mas algo que me dói muito é ver que eu estou sendo julgado sobre esse assunto da minha vida particular, mesmo sem eu ter me pronunciado. E toda história que se conta, existem 3 lados, 2 versões e a verdade. E o tempo é o Senhor da razão. Ai, gente, é difícil demais estar aqui falando com vocês sobre isso. Eu me mantive em silêncio durante todo esse tempo. Porque por mais que eu seja uma pessoa pública, eu não queria que meus filhos sofressem as consequências dessa fama. Por isso que quando surge qualquer assunto que diz respeito a eles, eu acho que a melhor forma de se resolver, né, é que eles sejam o menos afetados possível. Em respeito aos meus familiares, que durante todo esse tempo que não entendem o porquê de eu não ter me pronunciado, e aos meus fãs, eu digo para vocês que eu preferia passar por tudo isso sem me manifestar. É muito difícil ver tudo isso que vem sendo publicado, tudo isso que vem sendo falado, mas eu entendo que o Yudi, ele não vai ter essa idade para sempre, ele vai crescer. E uma coisa, e o que eu não quero jamais é que ele veja o pai falando da mãe. Hoje, graças a Deus, eu trabalho muito para dar o melhor para eles. Tudo que eu tenho é deles, tudo. E eu trabalho para isso. Os meus filhos sempre vão ter o melhor que eu puder dar. Por isso que me dói muito ver essa injustiça perante o meu papel de pai, que todos os dias eu tento exercer. Ideia de quem pudesse ser, mas pelo menos na novela ela tem, ou é um ou é o outro. E aí, claro, né, vamos chamar o Ratinho e vamos fazer o exame de DNA na novela, certo? Eu acho que o Valentim gosta mais dela do que o Ícaro. É mesmo? O Mas ela Ícaro gosta é aquela mais do coisa mais Ícaro do que do explosiva. Valentim, você acha? Agora ela, É. eu acho que ela fica dividida Dividida, né? entre o bom moço e o outro que é mais Mais ousado, apimentado, baiano, mais saboroso, retado. assim, né? É verdade, mas arretado, essas coisas acontecem na vida, gente, com toda certeza. E ainda falando papos de bebê, mas agora não é de novela, é vida real, a Sabrina Sato engordou 11 quilos na gravidez. E ela está dizendo que foi além do que ela poderia ter engordado, deveria, na verdade, ter ganho de peso. E por isso ela vai começar uma dieta. E ela botou uma mesa, assim, que tem tudo que é de delícia na frente dela, falando, olha lá, ó, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso, mas ela vai Aquele bolo ali beliscando é tão tudo. bom. É demais de bom, né? Olha aqui, já já a gente volta lá, vamos, né, da pensão. Até que, enfim, né? Agora não podia fazer uma coletiva, não era uma coisa melhor, mais estruturada e que poderia, né, dar até uma repercussão maior para o lado dele dessa história. Demorou muito para se manifestar, mas antes tarde do que nunca. Vamos ver o que ele tem para dizer, mas deixou a coisa crescer bastante, arranhar de fato a imagem dele. Vamos ver se ele consegue, né, fazer isso retroceder, voltar atrás. Mais uma vez a gente tem razão no que a gente falou. Porque Fala Wesley, fala Wesley, fala Wesley. Tá falando, olha, acho que faltam 2 dias para o casamento da Fabíola Gadelha. Falando no Marcelo, amanhã. rabo de arraia, que ela quarta. vai avisando, né, com os cartõezinhos, os cards que vão aparecendo. Amanhã, então, amanhã o casamento de Fabíola Gadelha, carinhosamente chamada de rabo de arraia pelo Marcelo Rezende, né? E como eu acho que ela gostaria que o Marcelo Nossa, ia tivesse. ser padrinho. Ia ser padrinho com toda certeza. Aí, Fabíola Gadelha, amanhã o grande dia, realmente. Imagino que ela já não está hoje. Pensa, o Bruno né? também, né? Ele Já deve também. estar no spa. Já. Vamos pro spa, vai pro Que um massagem. dia de princesa. Vamos fazer 2,
3, né? E tudo bem, porque a data realmente merece. Fotos de Eliana com Silvio Santos. Cadê? Tem aqui. Tem aí? Cadê? Deixa eu ver. Ó, Aqui, gente, não deu outra. Foi exatamente aquilo que eu falei na primeira página. Ela levou o fã até o Silvio Santos. Foi, tá aqui, não que ele fosse Dá pra mostrar até aqui? o estúdio Ó. do programa dela. Mas é uma vitória, com toda Aí, certeza. A Eliana está bem aqui no canto, ó, Cadê a Eliana? Ali, com um casal de idosos. Sim. Que... Eles têm o sonho de conhecer o Silvio Santos. esse casal É esse que tem casal. o sonho. A Eliana falou, vamos fazer o seguinte, vamos até o estúdio 3. Falando nessa história de filho e DNA, o Segundo Sol tem uma história que vai rolar com a Rosa sobre isso. Vocês sabem, né? A personagem da Letícia Colin que tá arrebentando. Porque ela fica grávida, mas ela não sabe quem é o pai. Ah, meu Deus. Se ela é prostituta, mas mesmo assim, ela pelo menos tem duas referências, o Valentim ou o Ícaro. Porque podia não saber mesmo, não tem nem ideia. Ter sido antes, Ah, né? sim, isso com Mas nunca é certeza. tarde. E talvez essa história do Só Toca é Top, toca é top, toca Só top, toca né? top. Só toca top. Talvez tenha sido verdade, Sônia Abrão, porque Deus, que aí absurdo. que ele veio realmente, aí que ele percebeu que o negócio estava esbarrando nas emissoras de televisão. Estava começando a prejudicar mesmo a carreira, mas eu acho lamentável esse Uma tipo onda de muito coisa. negativa. Se confirmar, eu não acho que tenha que chegar a esse tipo com Wesley Safadão, não. Ele é o sucesso que Outros a artistas música tá na parada, tem que estar lá. Que Já foram isso, limados agora? eu de acho que programações por conta de escândalo. Sim, Aí ele é percebeu verdade. que o negócio chegou na Rede Globo de televisão, aí ele Aí, falou, opa, aí ele espera um resolveu pouquinho. tomar essa atitude, que não é a ideal, mas é a primeira atitude dele, a primeira vez que ele fala. Mas eu vou dizer uma coisa, Wesley, se puder organizar uma coletiva, e equipe para isso tem, vai ser muito melhor, porque os jornalistas têm muitas perguntas que eu acho que você deveria dar as respostas e botar um ponto final nessa história. Aumenta essa pensão, paga essa pensão, dá a coletiva e vida que segue, porque não é muito triste pra gente que cobre o seu sucesso desde o começo, ter que estar falando tudo que a gente falou aqui, mas principalmente começar a ver que isso pode cortar uma carreira de sucesso. Vamos ver o vídeo agora, vamos lá. Bom, gente, boa tarde. Vocês sabem que eu sou um cara que trabalho muito, né? Gosto de espalhar alegria, afinal esse é o dom que Deus me deu. Mas hoje aqui eu venho abrir meu coração sobre uma angústia muito grande. Quando somos pessoas públicas, a nossa vida acaba virando uma vitrine. Né? Há quanto tempo? Desde que começou o Zum Zum Zum, a gente fala, poxa, explica teu lado. O tempo todo. Já já você vai ver esse vídeo, vamos girar, nós voltamos em um minutinho. Você está assistindo A Tarde é Sua e às 6 da tarde fique com Bola na Rede. Ofegante, bastante alterado, contando o lado dele dessa história, né? O Thiago já viu em todas as partes, nós vamos te mostrar na sequência. E aí? A parte 2, eu acho que é a do vídeo, porque no Instagram só cabe em 2 minutos, só cabia 1 minuto. Esse depoimento dele, Tá em ele quantas ultrapassa. partes? São 2 partes. São 2 partes. 2 partes. Então, vocês vão ver, já se chegou a ver também, né? Ele Impressiona. Até porque é bom o Wesley Safadão esclarecer tudo o que está acontecendo, desde que começou essa, podemos dizer, essa novela, porque já estão dizendo, inclusive a gente estava até tentando falar com a assessoria dele, de que a participação dele no Só Toca Top teria sido cancelada por conta de Nossa. toda essa repercussão Mas que negativa. absurdo, que absurdo. A gente quer, inclusive, falar com a assessoria de imprensa da Rede Globo de televisão e também com a assessoria do Safadão para ver essa história. Mas assim, estamos falando aqui o sucesso um boato. daí faz parte da parada de sucesso. Exato, tem que não tá pode lá, sa- não pode né? tá fora. Não pode misturar a vida pessoal. Mas é um boato, nesse mais um nível. boato que está Claro, manchando veio a o carreira rastro dele, de né? tudo porque ele deixou a coisa virar aí, essa bola de neve. Vamos ver o vídeo agora. Felipe, você chegou a ver o vídeo? Cadê o Felipe? Acabei de ver agora Acabou no de intervalo. ver? Ele está profundamente Pois emocionado, e né, assim, eu acho que veio numa hora imprópria, na verdade. Ele deveria ter